Boa noite, meninas, minhas irmãs. A palavra que... Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa perguntar, então. A palavra que o Senhor preparou para nós hoje está em Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou os servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete, meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todos sempre. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma parábola de Jesus da festa das bodas. E essa parábola, ela não termina aqui. Jesus conta nessa parábola, ele fala de um banquete. Ele diz que um rei preparou um banquete de casamento para o seu filho. E esse rei, ele convida algumas pessoas, mas esses primeiros convidados, eles não dão atenção, eles não querem ir. E esse rei continua a convidar, enviar os seus servos para convidar mais pessoas, e essas pessoas recebem até os servos que vão convidar com ingratidão, matam os servos. E o rei não para por aí, ele insiste, então ele fala: então agora eu quero que os meus servos vão nas encruzilhadas em todos os cantos, convide pessoas boas e pessoas más, convide a todos. E aí, continuando essa parábola, que não termina onde eu acabei de ler, ele diz: os servos reúnem todas as pessoas boas e más, colocam na sala do banquete. E esse rei, quando ele chega nessa sala nupcial do banquete, que ele passa nessa sala, ele vê um homem que não está vestido com a veste nupcial. E ele pergunta: amigo, cadê a sua veste? E o homem não responde. E aí ele chama os servos, os empregados, manda amarrar os braços e os pés e que ele seja jogado nas trevas, onde terá choro e ranger de dentes. Então ele fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Meus irmãos, o banquete é a salvação. O rei é Deus, que através de Jesus primeiro quis chamar os judeus, eles são os primeiros convidados à salvação, foram os primeiros que foram convidados por Deus a serem salvos, mas pela dureza do coração, eles rejeitaram o convite de Deus. E nessa rejeição do convite, brotou a redenção e a salvação para todos nós. Deus abriu a salvação para todos nós. Então, quando vem aquela passagem, né, aquele pedaço que ele fala, que ele passa na sala e ele vê aquele homem sem a veste, nos lembra todos todos nós fomos chamados. A salvação foi aberta para todos nós estamos na igreja, todos nós fomos chamados, todos nós servimos a Deus, todos nós vamos à missa, todos nós rezamos o nosso texto, fazemos as nossas novenas, vamos às nossas peregrinações. Bons, maus, Deus chamou a todos para isso. Mas esse pedacinho eu acho muito importante, porque ele diz assim: eu chamei a todos. Tudo isso que vocês fazem, vocês estão me servindo, porque foram chamados à minha salvação. Mas tem um porém: nem todos que fazem todas essas coisas serão escolhidos. Porque a veste nupcial, essa veste nova, é que muitas das vezes nós estamos fazendo todos os serviços para Deus. Eu estou aqui pregando, falando a palavra de Deus, indo às missas, fazendo todas as coisas. Mas Deus sabe que eu tenho que estar purificada, minha veste tem que estar branca, limpa, pura dos meus pecados. Porque eu posso ser chamada por Ele a pregar, eu posso ser chamada a estar nesse grupo de oração, mas isso não quer dizer que eu vou ser escolhida. Ele quer que todos nós sejamos escolhidos.
Ele entregou o filho dele para que sejamos salvos. E hoje ele vem nos lembrar, nós que somos católicos, então, Deus é maravilhoso sempre que eu falo, porque ele fala assim, ele vem nos apresentar, olha, todos são chamados, a salvação é para todos, mas peraí, eu vou contar uma coisa para vocês, nem todos são escolhidos. Para você ser escolhida, você tem que proceder no seu exterior como você é no seu interior, porque para os outros está tudo bem, mas eu sei dos seus pecados, eu sei como você não está vestida com as suas vestes, eu sei que você não está preparado para o meu banquete. Não é isso? Todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, nós não precisamos fazer uma preparação para estar diante do banquete, porque ali é o sacrifício perfeito? Nós não estamos tendo que nos confessar, redimir os nossos pecados, estar com as nossas vestes puras, né? E Deus, quando ele nos pede para fazer uma coisa, ele nunca pede o impossível. Primeiro, ele envia o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados. E depois, ele deixou para nós o sacramento da penitência. Hoje, ele vem nos lembrar, olha, todos são chamados, poucos escolhidos, mas eu quero que cada um de vocês sejam escolhidos. Eu deixei a ferramenta para vocês. Se vocês não estão vestidos adequadamente, se o interior de vocês não está conforme o exterior, peçam para que o Espírito Santo vos relembre dos seus pecados, das coisas que muitas vezes, meus irmãos, a gente não lembra. É o Espírito Santo que lembra. Na correria, a gente achando que ir à missa todos os domingos, rezar nossos terços, fazer as nossas devoções, a gente já está servindo e fazendo tudo isso. Deus hoje, através da leitura dessa palavra, estudando essa palavra, ele veio me lembrar que isso é só o começo. Isso, se eu não estiver purificada, Deus não quer dizer que eu tenho que ser uma santa que não vou pecar. Não, ele sabe que eu sou pecadora, ele sabe que eu vou pecar, ele não quer que nós paremos nos nossos pecados, ele não quer que nós já nos achemos pronto porque servimos a ele. Que nós nos achemos já uma raça separada, uma pessoa que já está além porque vamos à missa, porque pregamos, porque servimos. Não. Nós ainda temos que nos purificar dos nossos pecados, e nós pecamos todos os dias, e Deus sabe disso. Só que tem pecados que nos afastam mais da graça de Deus, tanto é que nós não podemos ceiar, nós não podemos tomar a Eucaristia por alguns pecados que cometemos sem antes pedir o perdão dos nossos pecados, porque aquilo ali já é um banquete, é um sacrifício que Jesus faz todos os dias que tem missa. Não são todos os domingos, são todas as horas que tem missa no mundo inteiro. É o banquete do Cordeiro. E ele nos convida a esse banquete. Nós podemos estar na missa sentada no banco. Todos foram chamados, mas nem todos são escolhidos a participar daquele banquete. Mas Deus quer hoje, meus irmãos, que todos nós possamos participar desse banquete, que todos nós possamos realmente nos converter, que todos nós não achemos que por servirmos, por termos 20 anos de renovação carismática, porque vamos à missa todos os dias, porque vamos à missa do padre A, do padre X, porque nos confessamos só com aquele padre, porque fazemos muita coisa, já somos escolhidos. Nós somos chamados e por graça. A salvação veio por graça e não por merecimento. O perdão, quando a gente vai se confessar, a gente não precisa justificar, porque Cristo já justificou os nossos pecados. Nós só precisamos nos arrepender verdadeiramente daquilo, para que nós possamos, no dia do banquete final, no dia das bodas do Cordeiro da Núpcia, nós estarmos com as nossas vestes limpas, alvejadas, como em Apocalipse, para que nós possamos ser escolhidos e que não nós chegamos lá, Senhor, eu te servi, eu expulsei demônio, eu profetizei o seu nome, servo mau, saia daqui, eu não vos conheço, você é só aquele mal que eu chamei, mas que eu não escolhi. Você pode ter feito tudo isso, você pode ter expulsado o demônio no meu nome, pode ter profetizado, você serviu de instrumento para mim, para a vida de todo mundo, você só não deixou eu servir de instrumento na sua. Você só não se arrependeu dos pecados, você achou que bastava me servir para estar tudo ok, e hoje Deus vem nos lembrar, não está. Lembra dos seus pecados, lembra onde caiu, arrependeste, voltais a fazer as primeiras obras, vamos usar o que a gente tem, que a nossa igreja nos dá, que é o sacramento da penitência.
Essa semana eu vou pedir, eu já lembrei de um monte de pecado que eu não me confessei, e eu tenho certeza que essa semana eu vou lembrar de muito mais, porque quando ele faz a gente pregar aqui, é porque é a gente que ele quer, a gente é a primeira a ouvir, que ele quer lembrar de tudo isso. E ele me fez lembrança a tudo isso. E eu agradeço a Deus por todas as vezes que ele puxa a minha orelha, porque ele, mais do que me abençoar, ele quer que eu seja salva. Ele nos quer a cada um de nós no banquete, ceando, abrindo o banquete, a salvação para todos nós, que todos nós sejamos escolhidos, que todos nós nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados, procuremos um sacerdote, que voltemos a fazer as nossas primeiras obras e pedindo que o Espírito Santo nos dê força, porque só Ele mesmo, através dele, que nós possamos perdoar, nos arrepender, que o Espírito Santo vá nos alimentando e nos ajudando a todas as vezes que caímos no pecado, nas tentações, nós nos levantemos e sigamos em frente, porque Deus sabe que somos pecadores, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E ele nos deu o instrumento, pecou, levanta, vai um sacerdote, se confessa, começa tudo de novo, devagarzinho, igual ele falou na profecia. Ele quer que caminhamos devagar, mas numa constância, verdadeiramente, limpos, com as vestes certas. Ele não quer ninguém apressado, vai devagar, vai no seu ritmo, cada um tem um ritmo. Mas vai com a veste certa é do arrependimento, é longe do pecado, é que se pecar, se arrepender, voltar aos sacramentos, voltar à penitência, fazer a vontade do Pai, para que no dia do juízo final, nós sejamos escolhidos. Eu acho que é a vontade dele de cada um de nós. Vamos, meus irmãos, agora nesse momento, fechar nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo de Deus, nessa semana, venha nos recordar de tudo aquilo que Deus quer que nós coloquemos para fora, que nós venhamos a nos arrepender, que não pequemos mais sobre essas coisas, que nos confessemos, que voltemos a Ele, que peçamos perdão, que nós saímos daquele confessionário limpos, libertos, livres, com as nossas vestes novas, preparadas para verdadeiramente estarmos na presença, no banquete do Cordeiro, nessas núpcias, nessa festa que Deus preparou para todos nós. Amém?